Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Com a recente demissão do Zé Ricardo, como é de praxe aqui no canal, eu sempre faço a trajetória do jogador ou treinador durante esse período. E com o Zé Ricardo não seria diferente, então hoje eu vou passar a trajetória do Zé Ricardo pelo Vasco, falar das coisas que ele fez de bom por aqui e das coisas que ele não fez de tão bom assim. Então quem puder já vai curtindo o vídeo para dar uma moral pro canal e vamos lá! Antes de falar da chegada do Zé Ricardo, vou falar como o Vasco estava naquela época. 2017 foi um ano meio complicado para o Vasco em relação a técnicos. Ele começou com Cristóvão Borges, que não veio bem no Vasco. Ele já jogou com pouca moral com a torcida e não conseguiu dar uma cara ao time. Com isso, o Vasco precisava de um novo comandante. E a escolha da diretoria na época foi de Milton Mendes. O técnico que tinha como mais chamativo o fato de ter feito o curso da FIFA de técnicos. E isso animou um pouco boa parte da torcida, apesar do técnico ter fama de ser um pouco brigão e de causar alguns problemas internos, o que não foi diferente no Vasco. Milton Mendes ele teve problemas com o Rodrigo um pouco antes da saída, inclusive teve um caso dele de briga com o Rodrigo em campo. Milton Mendes também teve problemas com o Nenê, quando barrou o meia para poder dar uma espécie de produtividade ao time. Também teve problemas com Éder Luiz, que depois que saiu do Vasco também reclamou do Milton Mendes. Enfim, o técnico teve problemas com muita gente. De início ele conseguiu fazer o Vasco produzir um pouco, mas com o tempo o técnico não conseguiu manter uma sequência. E não dava uma cara ao time, ele mudava basicamente o Vasco todo o jogo. Com isso, a torcida começou a perder um pouco de paciência com o técnico e após uma derrota, adivinham vocês, de 3-0 para o Bahia, ele acabou sendo demitido do cargo. Então, no dia 22 de agosto de 2017, o Vasco contratou o Zé Ricardo, que vinha com a missão de melhorar a capacidade ofensiva do time e dar uma consistência à zaga. O Vasco caminhava perigosamente perto da zona de rebaixamento e a torcida estava muito apreensiva com a situação do clube e com a situação do time. A estreia do Zé Ricardo ocorreu no dia 9 de setembro de 2017 com uma vitória sobre o Grêmio de 1-0. E um pouco depois da estreia, o Zé Ricardo iniciou uma série invicta de 11 jogos, que tirou o Vasco lá do final da tabela e colocou o Vasco para brigar pela zona de classificação para a Libertadores. Essa série invicta que o Zé Ricardo deu ao Vasco foi a segunda maior série invicta do clube na história do Brasileirão de pontos corridos. Bem, ao final do ano de 2017, o Zé Ricardo conseguiu classificar o Vasco para a pré-Libertadores. Quando o Zé Ricardo assumiu o Vasco estava na 14ª colocação do Brasileiro, e ele terminou na 7ª colocação. Enfim, não dá para negar que o Zé Ricardo fez um trabalho muito interessante no Brasileirão de 2017 e ajudou muito o Vasco. Pois bem, mas a vida do Zé Ricardo não eram só flores no Vasco, e o técnico teve que passar por muitas coisas, o que acabaram culminando para esse pedido de demissão no final do ano. Ainda no meado de 2017, o Zé Ricardo conviveu com os atrasos de salário. A diretoria não conseguia manter os salários dos jogadores em dia, chegava a bater quase 3 meses de salários para pagar um. E o Zé Ricardo cobrava até algum posicionamento da diretoria, sendo que as coisas acabaram não melhorando. E o clube foi até o final do ano com isso, de pagava um mês e ficava devendo 2, o que deixou o treinador bem abalado. Uma outra coisa que complicou a situação do Zé Ricardo no clube foi a crise política. Perto do final de 2017, o clube começou com seus aparatos políticos para eleger um novo presidente já em 2018. Pois bem, a briga ferrenha entre Júlio Brandt e Eurico causou muito estresse por parte da torcida, com pessoas que apoiavam o Eurico e pessoas que eram contra o Eurico, brigas nos estádios, facções a favor ou contra, indefinição dos jogadores, se salário, se iria receber, se não ia, quem ia ficar, qual seria a situação do empresário, enfim, muitas coisas complicadas que um técnico tinha que ficar moldando na cabeça dos seus jogadores para que eles não perdessem o foco, o que também provou ser bastante desgastante para o técnico. Além disso, no final do ano, o Zé Ricardo também teve problemas com perdas de peças importantes, porém não houve a manutenção dessas mesmas peças. O Vasco perdeu o Madison, que foi vendido para o Grêmio. O Anderson Martins, pelos problemas de atrasos salariais, resolveu sair do Vasco.
O Breno teve uma lesão séria no joelho e ficaria afastado por bastante tempo. E o Ramon também teve uma lesão séria no joelho e ficaria afastado por bastante tempo. Ou seja, basicamente a zaga que o Zé Ricardo tinha montado, a zaga que deu bastante certo, ele perdeu toda e teve que refazer essa zaga. Além desses jogadores que eu citei para vocês, os dois meias de criação do Vasco, Nenê e Matheus Vital, também saíram do clube. O Matheus Vital foi vendido para o Corinthians em uma negociação considerada estranha em alguns pontos. E o Nenê também, com problemas com a diretoria, atraso de salários e algumas outras coisas, também resolveu deixar o Vasco e foi rumo ao São Paulo para tentar a sua sorte lá. Ou seja, Zé Ricardo perdeu toda a sua zaga, perdeu o camisa 10 do time e perdeu uma joia promissora que poderia ajudar o time no ano seguinte. E as peças de reposição para esses jogadores não foram as melhores. Veio Rafael Galhardo, Eraso, Luiz Gustavo, Bruno Silva, jogadores que não agregavam a mesma qualidade técnica dos que saíram. Consequentemente, o time teve uma queda brusca de rendimento, o que deixou o técnico em maus lençóis. Bem, o Vasco não começou o ano tão mal. O Paulinho estava jogando bem, era o nome do Vasco do ano, o garoto estava voando, estava segurando, levando o Vasco nas costas, porém o Zé Ricardo já tinha sido avisado que o Paulinho seria vendido e logo ele não poderia contar com o jogador ao longo da temporada. Giovanni Augusto, que foi o jogador contratado para ser o cabeça pensante do Vasco, o cara que montaria os ataques do Vasco, acabou sendo mais um dos problemas de lesões, não tendo continuidade para jogar. Problemas de lesões que acabaram ficando sérios no Vasco, com muitos jogadores se lesionando. Antes do último jogo contra o Botafogo, o Zé Ricardo tinha uma série de jogadores fora. Martin Silva estava na seleção do Uruguai. Rafael Galhardo não iria jogar, pois estava lesionado. Paulão foi um dos jogadores afastados, então não iria jogar também porque tinha retornado há pouco para os treinos. Breno estava lesionado, então não iria jogar. O Erley estava lesionado, também não iria jogar. Ramon estava voltando de lesão, então não poderia aguentar os 90 minutos. Henrique estava fora pelo terceiro cartão amarelo. O Wellington foi um dos jogadores que estava afastado e voltou a treinar, não poderia contar com esse jogador também. Bruno Silva também lesionado, o técnico não poderia contar com ele. Evander foi envolvido com uma negociação entre Vasco e Atlético Mineiro, então também não poderia jogar. Kelvin e Rildo, também com lesões, não poderiam jogar. Ou seja, muitos jogadores lesionados, técnico sem opções no banco. As primeiras opções já não eram consideradas lá muito boas. Então isso também minou um pouco a situação do técnico, que não tinha material humano para ele trabalhar. Boa parte dos jogadores à disposição não tinham o mesmo rendimento dos jogadores titulares, e os jogadores titulares já não eram considerados unanimidade pela torcida, o que deixou o técnico também com problemas. Antes da saída do Zé Ricardo, houve duas situações que também deixaram o técnico com um pequeno mal-estar. Primeiro, houve a decisão da diretoria de afastar os jogadores que postaram a foto no Twitter. O Zé Ricardo foi apenas comunicado da decisão pela diretoria e teve que aceitar não contar com o quarteto nas últimas 3 partidas, mesmo com uma série de desfalques. E também a negociação envolvendo o Evander pelos 2 jogadores do Atlético Mineiro, o Lucas Cândido e o Marquinhos. Mesmo depois do técnico em entrevista confirmar a negociação, a diretoria resolveu entrar na negociação e cancelou ela totalmente. O técnico acabou confirmando uma coisa que não se concretizou, fora o fato que não teria os jogadores que ele estava esperando. As contratações que o Zé Ricardo queriam acabaram também não vindo. O técnico há muito pedia para a diretoria contratar alguns nomes para algumas posições e também não houve uma resposta positiva da diretoria. Bem, todos esses fatores certamente ajudaram para que o Zé Ricardo tomasse a decisão de sair do Vasco. Porém, também tem o fato que times como Corinthians, Santos e Atlético Mineiro já sondaram ele. Possivelmente tem uma proposta para um outro clube. O Vasco está numa situação muito complicada de se trabalhar, o que não é o mesmo em outros clubes. Esses 3 que eu citei têm uma estrutura um pouco mais montada e não tem problemas com os seus elencos e nem problemas políticos. Então, em tese, ele teria mais tranquilidade para trabalhar nesses clubes, considerando também o material humano que ele teria nesses clubes, que seria bem melhor. Ao final disso tudo, no dia 2 de julho de 2018, o Zé Ricardo pediu a demissão do Vasco depois da derrota para o Botafogo. O Zé Ricardo até que teve uma passagem interessante pelo Vasco. Ele conseguiu pegar o Vasco numa situação complicada no Campeonato Brasileiro e classificou o Vasco para a Libertadores.
Pelo Vasco, Zé Ricardo fez 50 jogos, tendo 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. O aproveitamento do Zé Ricardo foi de 52,7%. Há pessoas que podem gostar da metodologia do Zé Ricardo, há pessoas que podem não gostar da metodologia do cara. Porém, não dá para se negar que o Zé Ricardo fez sim coisas interessantes pelo Vasco. Ok, ele teve sim alguns erros, isso acontece com todos os treinadores, assim como ele teve seu grau de acertos. Porém, dado aos jogadores que conviveram com o Zé Ricardo, todos gostam muito deles. Os jogadores falam bem dele, os jogadores lamentaram, Wagner lamentou, Ramon lamentou. Muitos jogadores publicamente não gostaram da saída do Zé Ricardo, apesar de entenderem o que o técnico sentia. O Zé Ricardo deixou no Vasco seu trabalho, fez um trabalho certo e correto pelo Vasco, pode não ter alcançado todos os objetivos que a torcida queria que ele alcançasse, mas pelo menos trabalho e empenho não faltaram. Essa passagem do Zé Ricardo pelo Vasco terminou e agora o técnico vai tentar a sorte dele em outros ambientes. E para o Vasco continua agora sem o Zé Ricardo.